Glória a Jesus. Eu quero mais uma vez te cumprimentar com a paz do Senhor. Por gentileza, tome seu assento, dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, nós temos ali o nosso boletim ali atrás. Se você quiser acompanhar no boletinho, em nome de Jesus. E nós vamos lá para Zacarias, o livro do profeta menor Zacarias. Alguém às vezes pergunta assim, pastor, por que profeta menor? Não é porque eles eram baixinhos? Né? Ou então porque a importância deles é menor? Não, é por causa do conteúdo da profecia. A profecia menor, geralmente, é cognomitada assim, dessa maneira, porque são livros menores. É menos capítulos o livro é menor. Né? Profetas maiores têm uma vasta escritura, tem uma vasta literatura dos profetas maiores. Só para você ter uma ideia, por exemplo, Isaías tem 66 capítulos. E Ezequiel tem mais de 40. Então são vastos, né? É bastante escritos. Jeremias tem mais de 30 capítulos. Né? Daniel também tem mais de 12 capítulos. Mas os outros livros, né, esses livros de Zacarias, Naum, Amós, são livros menores. Então é por isso que é cognomitada de profetas menores. Alguma coisa também importante sobre os profetas menores é que a maioria deles, se não acho que todos eles, escrevem as suas profecias, o seu material profético, durante e depois do exílio. Os profetas maiores, eles têm o trabalho deles antes do exílio e também durante, como Ezequiel e Daniel, mas os profetas menores é durante o exílio e depois. Amém? Glória a Deus. Então, aí uma rápida argumentação para você aí, um Bible Knowledge para você, do porquê que são profetas menores. É pela quantidade de material profético que eles escreveram. Amém? Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Diga com força. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Zacarias, capítulo de número 8, versículo de número 7 a 8, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Amém. Na introdução vai dizer que nós estamos aí na continuação desse trabalho de apresentação do livro de Zacarias, com o seu conteúdo profético e principalmente numa conotação escatológica. E o pastor João Leno, um grande amigo que está lá em Lisboa, em Portugal, ele é o escritor desse estudo, e o pastor João Leno aí faz uma excelente sinopse para a gente, não sei se você tem esse apêndice aí lá no final do seu estudo, sobre a questão, a parte teológica da questão escatológica, ok? Tem 3 principais vertentes da escatologia. São várias, mas 3 principais. Quando você fala de escatologia, primeiro, vamos retornar um pouquinho. O que é escatologia? Escatologia é o estudo da doutrina do fim das coisas. É a doutrina que estuda o fim das coisas. Escatologia. Ok? E a escatologia, ela tem uma vasta amplitude. Por quê? Porque chegou o fim das coisas já? Não. Então a escatologia tem aquilo que ela se debruça em cima dos fatos que já aconteceram e apontam para o fim, e dos fatos que ainda não aconteceram e que também indicam o fim. Então são 2 coisas. Por exemplo, a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso Messias, era tratada como assunto escatológico para os judeus, porque delimitava a questão do fim dos dias e tinha muitas argumentações a respeito de quando Cristo viesse, o Messias viesse, logo depois ia vir o fim e o julgamento de todas as nações que lutaram contra Israel. O Messias veio na pessoa de Jesus. Então essa parte dentro desse argumento escatológico foi cumprida. Mas existe ainda a outra parte, que é a segunda vinda do Messias com as miríades dos seus anjos para julgar toda a terra. Então, ao mesmo tempo que a escatologia olha para assuntos que já aconteceram, ela olha para assuntos que ainda não estão para acontecer. Que ainda estão para acontecer. Alguns assuntos são muito claros, evidentes, e a gente não tem problema nenhum sobre a maioria das vertentes escatológicas, não tem problema nenhum de aceitar. Por exemplo, poucas vertentes escatológicas não vão admitir a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo.
todas elas creem, a maioria delas, porque tem algumas que não creem, a maioria delas creem que o Senhor Jesus Cristo volta para vir sobre a terra, para trazer juízo sobre a terra e para reinar sobre a terra. A maneira como ele volta e a maneira como ele se apresenta já é uma questão de argumentação diferente. Você vai achar muita coisa diferente na internet. Muita coisa diferente. Mas nós cremos, a Assembleia de Deus crê e o Ministério do Belém crê, que o Senhor Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja. Ele vem, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é feita em duas etapas. A primeira invisível para o mundo e a segunda visível. A primeira invisível é para arrebatar a sua igreja. A igreja sobe com Cristo e aí se inicia no céu as bodas do Cordeiro e na terra se começa a grande tribulação. A grande tribulação e as bodas do Cordeiro, as duas duram 7 anos. Enquanto é 7 anos de bodas no céu, são 7 anos de grande tribulação na terra, dividida em duas partes a grande tribulação. 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio em guerra. Nós cremos que então o Senhor Jesus Cristo volta nesse final de 3 anos e meio de guerra, junto com a igreja, para libertar Israel do cerco do anticristo e trazer paz sobre a terra e inaugurar aquilo que nós chamamos de milênio, que é muito claro em Apocalipse, que o Senhor Jesus inaugura o milênio. E o que é o milênio? O milênio são 1000 anos de paz, de reinado de Cristo na terra, junto com a igreja. Todas as nações do mundo, aqueles que sobrarem da grande tribulação, vão vir diante do Messias e pagar-lhe tributo. O diabo vai ser aprisionado durante esses 1000 anos. Após 1000 anos, o diabo vai ser liberto de novo para trazer tentação sobre a terra. Por que Deus faz isso? Porque Deus prova os corações. O diabo vai ser solto para trazer tentação sobre a terra e vai mais uma vez causar uma rebelião. Vai ser a última rebelião que vai ser causada. No final do milênio, o Senhor Jesus Cristo, então, vai sentar no trono, no trono branco, e vai julgar todas as nações, né? Vai sentar no trono do juízo final, sentar no trono do juízo final e vai julgar todas as nações. Esse julgamento das nações acontece para colocar, vai selecionar aqueles que estão no livro da vida e os que não estão no livro da vida. Mas quem são esses? Que vieram da grande tribulação e também que vieram do tempo do milênio. Após isso, aqueles são jogados no lago de fogo eterno, e aqueles que foram salvos em Cristo agora vão morar na nova Jerusalém, e a partir de então há um novo céu e uma nova terra, de end na história que a Bíblia nos conta. E aí por toda a eternidade nós vamos estar diante do Senhor, e é uma história completamente diferente, completamente nova, sem pecado, sem dor, por toda a eternidade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dei aqui para você um resumão a respeito de como nós cremos na questão escatológica. Muitos desses assuntos são prego batido e ponta virada. Jesus volta, busca a sua igreja, nós vamos viver eternamente com Deus, no céu. Há um novo céu e uma nova terra. Prego batido, ponta virada. Ou seja, não existe argumentação contra na maioria dos casos, mas existem algumas argumentações que são contrárias a essa. Primeira delas, que aqui está no seu estudo. Existem 2 vertentes básicas aí que dividem esses que creem diferentes desses 3 aspectos escatológicos. Tem 2 vertentes básicas que acreditam de 3 maneiras diferentes, ok? Uma delas é os aliancistas. Basicamente, os aliancistas, quem são eles? Os presbiterianos, as igrejas tradicionais. O que os aliancistas eles acreditam? Eles acreditam que toda a manifestação divina na terra é através de alianças. Deus vai fazendo alianças, e essas alianças é aquilo por quanto Deus manifesta a sua vontade. Então, dentro dessa percepção aliancista, eles acreditam no seguinte, que Deus fez uma aliança com Israel, Israel traiu a Deus, e agora Deus fez uma aliança com a igreja, e não existe mais aliança com Israel. Não existe mais aliança com Israel dentro da perspectiva aliancista. Essa perspectiva cria uma ideia que a gente conhece, que chama-se supersessionismo. Supersessionismo é considerar que o Antigo Testamento não passa agora de uma história. Não existe nenhuma programação profética ao futuro contra aquilo que o Antigo Testamento conta. Todas as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo e não resta mais nada para ser cumprido agora. O que resta, na verdade, é um cumprimento na igreja. E a igreja pode olhar para o Antigo Testamento como história. Ok?
Essa é a grande diferença dos aliancistas. A aliança não está mais com Israel, está com a igreja. Nós somos dispensacionistas. E o que os dispensacionalistas eles acreditam? Dispensacionalistas. Nós acreditamos que Deus manifesta a sua vontade através das dispensações. Dispensações são aquelas etapas de tempo onde Deus cumpre um propósito. E não é porque Deus cumpriu um propósito nessa etapa de tempo que aquela outra etapa de tempo já não vale mais nada para essa. Uma coisa se entrelaça com a outra. Enquanto Deus está cumprindo um propósito nessa dispensação, Ele pode estar cumprindo outro propósito em uma outra dispensação. E esses propósitos não são contrários, eles se entrelaçam. Ok? Dentro disso, nós como dispensacionalistas, nós cremos que mesmo que agora a igreja do Senhor Jesus Cristo seja a representante de Deus legítima na terra, Deus ainda tem um plano com o seu povo Israel. E é por isso que Ele vem salvar o seu povo Israel no final da grande tribulação. O que isso muda? Isso muda dizendo que, primeiro, os aliancistas, por exemplo, eles creem que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação, e a igreja, na verdade, o Israel de Deus que o Senhor Jesus Cristo vem resgatar. Por isso não tem primeiro arrebatamento e depois a vinda de Jesus. Israel de Deus é que vai ser arrebatada, a igreja, no final da grande tribulação. Uma outra diferença, por exemplo, que eles falam, é que o milênio não é literal. O milênio é uma argumentação teológica para um tempo onde o evangelho do Senhor Jesus Cristo vai ser pregado em toda a terra e vai haver paz. E vai ser como o Senhor Jesus Cristo estivesse reinando sobre a terra. Basicamente, o que você vai perceber entre os aliancistas e os dispensacionalistas é que os dispensacionalistas olham essa matéria divina de uma maneira mais, no caso, como eles olhariam, mística, né? Alguns diriam esotérica. Na verdade, é simplesmente o mesmo problema de sempre. Fariseus e saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição e nos anjos. E os fariseus criam na ressurreição e nos anjos. É basicamente a mesma coisa. Geralmente, os aliancistas olham a questão de uma maneira mais fria, enquanto os dispensacionalistas veem as batalhas, as lutas, as guerras espirituais e, num sentido mais moderno, intergalácticas de Deus no universo para trazer liberdade ao homem aqui na Terra. É basicamente essa a grande diferença. Então, nós temos aí essas três vertentes, os pré-tribulacionistas, nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Tem os midi-tribulacionistas, esses são difíceis de explicar, porque eles acreditam que Jesus volta para buscar a igreja no meio da grande tribulação. E a gente não sabe por que eles acreditam nisso de maneira sincera, né? Tem alguns argumentos, mas são muito falhos na Bíblia. Por exemplo, assim, olha, ele vai vir contra o povo de Deus, mas ele não vai conseguir fazer nada até que do meio seja tirado aquele que o impede. Aquele que impede é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eles vão conseguir overcome. Mas aí eles falam que esse é o meio da grande tribulação e depois vai acontecer a grande tribulação. E os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus vai buscar a igreja depois da grande tribulação ou ao final da grande tribulação. E aí a gente tem, nesse sentido, os pré-milenistas, né? Os pós-milenistas, né? Os pré-milenistas acreditam em um reinado literal de 1000 anos de Cristo. Os amilenistas e os pós-milenistas, eles acreditam mais ou menos num tempo simbólico, né, desse milênio. Os pós-milenistas, eles também estão junto com os pós-tribulacionistas, é mais ou menos a mesma vertente. Eles acreditam que o tempo de reinado de Cristo sobre a terra, ele é interpretativo, não é Jesus reinando de verdade mesmo. Não é ele sentado lá numa cadeirinha, num trono lá em Jerusalém, reinando, ok? Nós acreditamos que é assim mesmo, que a Nova Jerusalém vai estar pousada em cima da Jerusalém terrena, e da cidade santa, Jesus vai reinar sobre toda a terra. E os amilenistas falam, não tem milênio, isso é só uma alegoria, ok? E paz, meus senhores, tá? Os nossos filhos estão tendo um contato como nunca antes com os amilenistas. Os amilenistas estão em toda a parte. Tem gente grande falando no ouvido dos nossos filhos que não tem arrebatamento, que não tem salvação dessa maneira, que tudo é uma história que foi feita porque as pessoas não sabiam interpretar a Bíblia direito.
Então está por aí. E é importante que nós saibamos disso, em nome de Jesus. Então, basicamente é isso. E a gente vai olhar a perspectiva do livro de Zacarias dentro do dispensacionalista clássico, pré-tribulacionismo e pré-milenismo, como a gente acredita, né? Porque um versículo relevante para a gente compreender por que a gente crê dessa maneira é justamente o que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo de número 1, sobre a questão de Deus abandonar o seu povo. Paulo é bastante enfático, ele fala, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. As promessas de Deus, elas não ficam voidas, elas não ficam expiradas, elas não caem em expiração. E é por isso que eu falei para vocês sobre o supersessionismo, porque bastante lugares está ligado ao supersessionismo. Quer saber um exemplo clássico de supersessionismo? Aqueles que reclamam da Israel-Estado como ela está hoje. Falam assim, essa Israel-Estado aí que tem hoje, que foi fundada em 1948, não é a Israel bíblica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles falam que essa Israel é um arranjo político, inclusive maligno, para enganar o povo de Deus. Isso está muito ligado, mas muito ligado com essa percepção supersessionista que sai do meio calvinista, luterano, da reforma. Eles eram super contra Israel. Inclusive, muitos papas também foram muito contra o povo judeu. Essa perspectiva, por exemplo, que você vê nos escritos de Lutero, Lutero era antisionista, né? E você vê nos escritos de Lutero em algumas partes, ela vai acabar na frente alcançando aquilo que vai criar o ambiente para a teologia liberal na Alemanha e, por fim, aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Então é uma coisa que vai puxando a outra e acaba em desastre, né? Capítulo 8, versículo do 1 ao 23, o nosso estudo de hoje, vai falar sobre a restauração de Israel. Olha só que bonito Deus falando, que a gente falou, fez essa leitura no começo, né? E habitarão no meio de Jerusalém e serão meu povo, eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. O futuro de Israel não é determinado por pessoas ou resoluções da ONU, ou por vontade do Islã, mas sim pelo nosso eterno Deus. A volta dos judeus à sua terra e a formação do Estado de Israel em 1948 são evidências do poder da palavra de Deus e do cumprimento das suas promessas. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 32, é tão importante isso. Jesus fala assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Essa parábola da figueira era Jesus chamando a atenção para o Estado de Israel. Lembra que Jesus falou assim para os discípulos no final, na última conversa com eles? Não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder? Sobre a restauração de Israel, basicamente. Senhor, é agora que restaurarás o reino a Israel? Lembra dessa pergunta? Não vos convém saber dos tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ele disse na mesma questão, olha, não cabe a você saber, mas o Pai estabeleceu. Está estabelecido. Você não deve saber, mas está estabelecido. Em 1948, quando a ONU vota em uma resolução bastante esquisita, que inclusive o voto final foi de um brasileiro, né, para essa escolha de Israel ser considerado um Estado, a palavra de Deus se torna verdade. Ela não se torna verdade porque foi feito, né? Ela revela a sua verdade para nós. Ela já era verdade, mas agora ela revela a sua verdade para nós, com o Estado de Israel aparecendo. E olha só Isaías capítulo 66, versículo 8, lá no finalzinho de Isaías, último livro, né? Lembre que a Bíblia tem 66 livros, o último capítulo de Isaías, olha só como é interessante, né? Logo no final de Isaías, capítulo 66, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Deus revelando o seu poder, num dia só, de uma maneira só, o Estado de Israel apareceu novamente. Aí o pastor João Leno argumenta aqui, né? Existe alguma coisa impossível para Deus? Ele ajuda a sair de situações completamente sem perspectiva e ilumina a mais profunda a escuridão. Ele levou seu povo saindo do terrível holocausto de volta para sua casa e deu-lhes as maiores vitórias sobre os seus inimigos nas guerras. Mesmo depois de 24 horas depois do seu nascimento, o Estado de Israel, em 1948, já estava em guerra.
Olha que interessante isso. Eu sempre argumento isso para você já me ouviu falando. Que as maiores guerras de Israel, Israel não lutou. As maiores batalhas de Israel, Israel não lutou. Israel tinha acabado de passar por um homicídio em massa. 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. Muita gente. 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU se reúne e fala assim, vamos dar de volta a terra desse povo. E lavram lá uma lei, desapropriam o pessoal que estava na Palestina e cria o Estado de Israel. De uma só vez. Uma nação que estava espalhada pelo mundo, agora ganha o seu país de uma vez só, e em menos de 24 horas, já existe declaração de guerra de todos os países em volta da nação recém-criada. Todos os países em volta entraram em guerra contra Israel, que acabou de nascer. Fizeram isso com Davi. Os filisteus falaram assim, quando ouviram que Davi reinava sobre o trono de Israel, se levantaram todos os filisteus e foram contra Davi. Foi assim, do mesmo jeitinho. Isso tem a ver com você. Quando você acerta no seu coração, vou fazer a vontade de Deus. E geralmente, quando você acerta que você vai fazer a vontade de Deus, é na hora que você está já no fim de você mesmo. Já acabou todo o seu recurso, já não tem mais o que você fazer, você já não aguenta mais a luta, você já não aguenta mais argumentar contra o inimigo, aí você fala assim, chega, sabe? Sabe de uma coisa? Chega, eu vou fazer a vontade de Deus. Aí você fala assim, vou fazer a vontade de Deus. Você fala, agora as coisas vão se abrir, não, se levanta mais inimigo contra você. Você já está um caco. Aí você fala assim, vou fazer a vontade de Deus. Pronto, é o que você precisava. Para o resto dos inimigos se levantar contra. 24 horas depois do nascimento da nação, tinha guerra. O salmista, no Salmo de número 120, estou precisando de comer alguma coisa. No Salmo de número 120, ele fala assim, por muito tempo habitei nas tendas de Quedar e no meio de Meseque, né? Ou nas tendas ou no meio da terra de Quedar e nas tendas de Meseque. Ele fala alguma coisa assim. Pacífico sou, mas em eu abrir os meus lábios, eles já querem guerra. É exatamente a expressão do Salmo. Olha, por muito tempo eu morei na casa dos outros. E fui habitante de uma terra que não era minha. A vontade do meu coração é ter paz. Mas só o fato de eu falar, ei, tudo bem? A hora que eles ouvem o meu idioma, a hora que eles percebem a minha voz, a hora que eles descobrem por quem eu sou, eles já querem guerra. Não é assim com a gente? Nós somos estrangeiros nessa terra. E eu não estou falando dos Estados Unidos. Eu estou falando dessa terra. Nós somos estrangeiros nessa terra. O nosso lugar é o céu. E quando a gente fala das coisas celestes, ih, rapaz, já vem com religião. Ih, lá vem ele falar de Deus. Não, as coisas são aqui agora, meu amigo. A gente tem que correr cada um atrás do seu. Quando a gente abre a boca, que eles ouvem a nossa voz, ouvem o nosso argumento, ouvem o que nós queremos, guerra. Querem guerra. Mas o Senhor é o nosso auxílio para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Outra passagem vai levar a gente lá para Ezequiel, no capítulo de número 37, nos vales dos ossos secos. Também é uma outra excelente manifestação e expressão do nascimento de Israel, né? Porque olha só que interessante. Os ossos estavam secos e espalhados. E aí Deus perguntou para Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos viver? Ezequiel não teve nem coragem de falar assim, Senhor, acho que pode. Não, falei, não, o Senhor sabe. O Senhor que sabe, eu não vou jogar juízo sobre os ossos, não, né? Quando ele fala assim, o Senhor, tu sabes, né? O que ele está dizendo aqui para ele, na perspectiva dele, não tinha. Então quem devia saber era Deus. Até os olhos, onde os olhos deles alcançavam, não tinha como. Quem podia saber era Deus. Sabia que a gente tem que começar a ter mais essa perspectiva sobre as coisas que acontecem na nossa vida? Parar de fazer juízo sobre aquilo que a gente sabe que não consegue. Se a gente não consegue, passa para Deus. Se a gente sabe que não tem condição, né, Sarinha? Né, meu amor? Se a gente sabe que não tem condição, né, Sara? A gente passa para Deus. A gente oferece para Deus. Se é uma coisa que nós não podemos fazer, a gente pede para o Senhor nos ajudar. Foi exatamente o que Ezequiel fez. Olha, Senhor, eu não sei, tu sabes.
senhor que sabe. E aí Deus fala para Ezequiel, então profetiza sobre esses ossos. E aí ele falou, ossos voltem a viver. E aí o que acontece? A primeira coisa que acontece é um osso começa a grudar com o mesmo osso, a coisa começa a fazer sentido. Olha que interessante isso. O hebraísmo, né, a cultura hebraica, o folclore hebraico, aquilo que faz parte da raiz hebraica de maneira de viver, a cultura dele de maneira de viver, acreditava no seguinte, que quando Deus dizia uma palavra a respeito de alguém, aquela palavra ficava nos ossos, ela ficava grudada nos ossos, né? Aquilo ficava fazendo parte da pessoa. É por isso que, eu já falei isso para você uma vez, você já deve ter me ouvido. É por isso que quando José morre, ele fala assim, olha, certamente o Senhor vos visitará. Quando ele fizer isso, vocês levem os meus ossos daqui, como prova de que aquilo que havia sido dito, os ossos de José eram o argumento onde aquilo estava guardado, estava escrito, estava nos ossos dele, né? Era uma perspectiva que eles tinham. E começa justamente em José na Bíblia. Depois a gente começa a ver outras passagens que argumentam isso, né? Por exemplo, Davi quando peca, ele fala assim, todos os meus ossos se quebraram. Por causa do pecado, tudo aquilo que Deus diz ao meu respeito, quebrou. Né? Outra coisa, por exemplo, no Salmo 22, que é um salmo messiânico, fala, e nenhum dos seus ossos se quebraram. Ou seja, nenhuma das coisas que Deus disse a respeito dele caiu por terra. Tem essa figura. A mais poderosa é quando Ezequiel morre. Quando Eliseu morre. Eliseu morre com o dobro de milagres de Elias menos um. Elias fez 7 milagres, Eliseu tinha feito 13. Quando ele morre, ele é enterrado, e aí um jovem morre na guerra, já depois de alguns anos que Eliseu morreu, e cavam a mesma sepultura onde Eliseu estava morto. E jogam o jovem morto na guerra em cima dos ossos de Eliseu. Quando o jovem bate nos ossos de Eliseu, adivinha o que acontece? O jovem ressuscita. 14 milagres. É o 14º milagre, justamente o dobro de milagres que Elias. Lembra que ele pediu porção dobrada? Pois é, com porção dobrada ele fez o dobro de milagres. Né? Naquela época realmente era dado por porção. E a gente agora tem essa passagem de Ezequiel capítulo 37. Os ossos estão espalhados e muito secos, ou seja, aquilo que Deus disse já fazia muito tempo que não se falava naquilo, já tinha secado, e estava espalhado, ninguém entendia mais o que era. A primeira coisa que acontece é um osso volta no seu lugar com o outro, ou seja, o que Deus disse começa a fazer sentido novamente. Aquilo que Deus deixou escrito, aquilo que Deus deixou falado, aquilo que antes era no passado, agora passa a ser uma realidade perceptível, entendível, inteligível. Há promessas de Deus que passam por anos incompreendida, até que alguém fala, aham, é isso aqui. Agora eu entendi. Pelo cumprimento você entende o que foi dito. É justamente o que acontece com Ezequiel. Ezequiel fala assim, ossos, voltem a viver. Então um osso começa a fazer junto com o outro, ou seja, eu entendi então, tem um processo, tem uma maneira de se apresentar. Tem muita gente que não espera na vida o tempo de chamar os ossos secos à vida. Talvez hoje as promessas que Deus te fez esteja scattered na sua vida, esteja espalhada. Já não faz a parte do crânio está de um lado, o fêmur está no outro, a tíbia está espalhada, os ossos da mão já se perderam, né? Mas nessa noite, em nome de Jesus, passa para Deus esse problema, se esses ossos podem voltar a viver ou não. Ouça a voz dele e fala assim, ossos, voltem a viver. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus, faça isso. Depois que os ossos voltam um no outro, agora começa a crescer nervos. E os nervos é o que faz a ligadura de todo o corpo. Por causa do sistema nervoso é que o seu corpo tem movimento. Ou seja, depois da rigidez daquilo que Deus disse, agora Deus começa a fazer com que existe articulação entre uma coisa e a outra. Porque uma coisa, ela está erigido, estar de pé. Outra coisa é ter movimento. Tem muita gente que acha que a promessa estar de pé já é suficiente, mas ela precisa ter movimento para alcançar a sua vida. Depois disso, começa a aparecer a musculatura e os órgãos. Agora o corpo já não está sem mais articulação, mas agora ele na movimentação tem função.
Porque é outra coisa da promessa de Deus. Deus não fez promessa para que a promessa não tenha função. Tem muita gente que acha, e esse é um grande problema, quando você cai nessa besteira, que você acha que Deus disse alguma coisa para você por causa dos seus lindos olhos azuis. Mas eles são castanhos. Pois é, então, nem azul seu olho é. Porque Deus disse alguma coisa para você porque você é o cara, porque você é uma pessoa muito sofrida, você passou por muito problema na vida, e Deus olha para você lá do céu e fala assim, ai, tadinho do Will, poxa, eu preciso fazer alguma coisa por ele, porque ele sofre tanto. Você está absolutamente enganado. Nenhuma das promessas de Deus e nenhum dos propósitos de Deus é para a manutenção dessa vida humana. Deus não amou a nossa vida no pecado. Deus nos amou para nos tirar do pecado. Deus nos amou para o nosso vitimismo. Deus nos amou para que nós não fôssemos para o inferno. E para ter uma vida exuberante com Ele. Não uma vida atrelada às circunstâncias, mas uma vida acima das circunstâncias. Então entenda que as promessas de Deus para a sua vida têm função. Deus quer te abençoar, Ele quer fazer alguma coisa através dessa bênção. Não duvide. Não duvide. Deus quer te levantar, é para te usar em alguma área, em alguma questão. Não duvide disso. Deus quer resolver o problema da sua casa, do seu casamento com os seus filhos, é para te usar em alguma capacidade para isso aí. Irmãos, como é que um Deus que é todo poderoso nos céus e na terra vai ter dó? Dó é diferente de compaixão. Dó é falar tadinho. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Quem tem compaixão age em favor do outro, para tirar a pessoa daquela situação. Quem tem dó, só fica com dó. Quem tem dó dá migalha. Quem tem compaixão coloca o braço de baixo e carrega. Quem tem dó dá esmola. Quem tem compaixão muda a vida. Deus tem compaixão de nós, Ele quer mudar a nossa vida. Ele não quer deixar a gente andando com mendigância, com farelo na vida. Ele quer nos colocar de pé. É por isso que quando Deus levanta Israel, da maneira como levantou, e a gente está vendo aqui no nosso estudo, Ele não levanta Israel no momento exuberante de Israel, mas Ele levanta no pior de Israel. Israel, durante toda a história da humanidade, nunca teve numa situação pior em 1945. Nunca teve um tempo onde se odiou tanto os judeus, onde se perseguiu tanto os judeus. Eles estavam à beira da extinção. Aí Deus entrou em ação. Eles estavam à beira de terminar, de desaparecer do mapa. Aí Deus entrou com a sua mão forte, com o seu braço estendido, e levantou aquele povo para a glória do seu nome. É assim que Deus faz. É dessa maneira que Ele manifesta o seu favor e a sua bondade. É por isso que eu quero parar com você um pouquinho aqui, e justamente vai ser o cerne do nosso estudo. Já foi embora o nosso tempo. São estudos muito gostosos e extensos também, né? Mas a gente vai fazer o melhor possível para a gente pensar aquilo que o Espírito de Deus colocou no nosso coração de maneira mais específica para a nossa congregação em nome de Jesus. O capítulo de número 9, ele traz de uma maneira muito bonita a figura do Messias, né? Ele vem sobre como um peso contra duas terras, mas ele traz essa percepção do Messias, principalmente a partir do capítulo 9, né? A partir do versículo 9, ele fala: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. Versículo 10, olha que interessante. Eu destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. 2 versículos, um atrás do outro, absolutamente distintos de tempo, separados de tempo. Tem eu acho que é o J.J. Bruce, alguma coisa, A.A. Bruce, alguma coisa desse nome. Eu não lembro quem que é o comentarista, mas eu vou lembrar, depois eu falo para você. Esse irmão fez uma percepção sobre a profecia bíblica que eu acho que a gente pode aplicar muito bem na minha vida e na sua. Ele fala que as promessas de Deus são como uma cordilheira ao longe.
A gente está no lugar perfeito para perceber isso aqui, né? Quando você olha a cordilheira do longe, você vê aquele paredão de pedra, né? Conforme você vai chegando perto, você percebe que aquela cordilheira tem uma montanha aqui, e mais para frente tem outra montanha ali, e mais para frente tem outra montanha lá. E que de um ponto de uma montanha até o outro de outra montanha, tem quilômetros de distância. Mas de longe parece uma coisa só. Ele fala que a profecia bíblica é assim. Você sobe até um cume, uma coisa está cumprida. Mas para outra coisa ser cumprida, você tem que descer tudo de novo e começar a subida de um outro pedaço novamente. Tem muita promessa de Deus ao nosso respeito que se cumpriu em parte. Deus falou assim para você: vou te levar para longe e vou te dar vitória. Já te levou para longe. Olha, eu vou te levantar e vou te usar. Já levantou. Olha, eu vou te salvar e você vai ser um vaso nas minhas mãos. Já te salvou. Aqui a gente vê o Senhor nosso Deus, através do ministério de Zacarias, falou assim: olha, o teu rei vem. Falando para um povo que tinha acabado de voltar do exílio. Lembra disso? Eles tinham acabado de voltar da Babilônia, estavam chegando, e Deus está fazendo promessa. Olha, pessoal, o plano de Deus está correndo. Vamos lá, vamos ficar prestando atenção. Como é que vai ser então? Vocês estão sem rei agora. E olha que interessante isso. Israel nunca mais teve rei. Nunca mais. Zorobabel era governador, Neemias era governador, depois dele só teve governador. A autoridade máxima sobre o povo israelita era o sumo sacerdote dali então. Dali em diante é a liderança do sumo sacerdote e uma liderança de um governador que não é rei, ok? De um governador que não é rei, que está ali na questão civil da cidade. Um líder comunitário, basicamente. Era só isso aí. E aí está aí, se discorrendo, a nação está se discorrendo. Só que Zacarias está dizendo para eles: olha, vocês estão sem rei, mas o seu rei vai vir. E ele vai vir de uma maneira fantástica. Por quê? Porque era assim que os reis de Israel se apresentavam. Quando você vê, por exemplo, Adonias, que quis usurpar o trono de Davi, logo no final do reinado de Davi, Joabe vem trazendo ele montado num jumento para dentro de Jerusalém. Na verdade, acho que não foi Jerusalém, foi uma outra cidade que ele entrou. Vem trazendo ele montado numa cavalgadura de um jumentinho. Só que Adonias não era rei, era um usurpador. Filho de Davi também. Era assim que se apresentavam. E aí, quando você apresentava ele entrando, aí, o que o pessoal cantava? O Salmo 118. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Era um salmo que se cantava celebrando a Deus pela vida do rei, que representava um salvador para o seu povo. Então era comum isso. E alguém entrava nessa encenação representando, porque Israel agora estava esperando um dia o rei vir. Até um dia, lá em Mateus, no capítulo de número 23, que Jesus fala assim: olha, fala para o homem ali que eu vou precisar do jumentinho dele. Ele fala: olha, está precisando aqui do jumentinho e tal, porque o mestre está chamando, o mestre está pedindo. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia o que estava fazendo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o cumprimento pleno, como diz o nosso estudo, daquilo que Zacarias estava dizendo. Eis que o teu rei vem. Está aí o rei, veio, montado sobre um jumento, filho de uma jumenta, um jumentinho, filho de uma jumenta. Ele ainda dá a expressão, e Jesus acha o jumentinho, filho de uma jumenta, que conseguia carregar um homem dentro de Israel. Então essa parte está cumprida ipsis literis, de maneira completa. Agora o versículo 10 ainda não. O versículo 10 ainda não está cumprido. O versículo 10 é o retorno do Senhor Jesus Cristo para dar vitória sobre Israel no fim dos tempos. Ou então, na segunda vinda de Jesus, quando ele vai vir para dar vitória sobre Israel e derrubar as forças do anticristo. Então perceba quanto tempo você tem de uma parte para outra. Isso aqui anima o nosso coração, porque a gente vê, se Deus é poderoso para cumprir o que ele disse uma vez, ele é poderoso para continuar cumprindo o que ele fala. Agora deixa eu aplicar na sua vida.
se Deus não deixou cair uma das palavras, que era muito mais difícil que ele cumprisse do que as coisas que ele prometeu para você? Você acha que ele vai ficar te devendo alguma coisa? O que você acha que era mais difícil? Dar start e completar o plano para a sua salvação? Ou te tirar de uma prova? O que você acha que é mais complexo e complicado para Deus? O que você acha que é mais difícil para Ele? Né? A Bíblia fala assim, tem alguma coisa impossível para Deus? E Jesus fala assim, olha, não há coisa difícil para o Senhor. Mas na nossa humanidade as coisas estão em brackets, né? Em mais difícil, menos difícil, meio difícil. Mas fala para mim, hein? Dentro da sua força humana, o que é mais difícil? Dentro da sua perspectiva humana, limitada e carente. Né? Se eu colocar carente junto, você fala, mas difícil é me ajudar, porque eu... porque olha para mim. Né? E aí, mais uma vez, a gente acha que as profecias são para jogar um açúcar na gente, né? E deixar a gente mais doce. Não, irmão. A profecia é para dizer para você que aquilo que é seu, Deus prometeu e é seu, e acabou. Fique você feliz com isso ou não. A palavra de Deus nos ensina que nós nos consolemos com a profecia. Que nós achemos consolação com ela. A profecia vem para consolar, para que você tenha certeza do que vai acontecer. E o que é consolação? Consolação é estar argumentado, por conta de uma coisa que Deus falou, que aquilo que Ele prometeu é melhor do que as circunstâncias que você está vivendo. Isso é consolo. Que aquilo que Deus disse é melhor do que as circunstâncias que você está vivendo. Isso é consolar. Por isso que Paulo fala assim para a igreja, acho que é de Éfeso, se eu não me engano, consolai uns aos outros com estas palavras. Olha, fala para o outro, mostrando as coisas que nós temos para viver para Deus, para que eles não fiquem presos em uma circunstância atual. Para que eles não fiquem amarrados. Então aqui Deus, através de Zacarias, está falando assim, olha, Israel, Jerusalém, o seu rei vem. O seu rei vem. Montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. E aqui eu não consigo, vou ter que falar. Versículo 11 e 12 para mim é o meu preferido. Acho que meu versículo profético preferido no Antigo Testamento é o versículo 12, mas a gente vai ler o 11 primeiro. 9 e 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. O versículo 11 está amarrado diretamente com aquilo que tanto o Salmo quanto Efésios capítulo 4 diz na sua carta, que ele desceu ao mais profundo, às profundezas, e levou consigo, e pregou os espíritos em prisão, e levou consigo o cativo cativeiro. E que lugar era esse? Era o Sheol. E o que o Sheol era? A cisterna sem água. Lembra do Lázaro e o homem rico? E o homem rico falou assim, não tem água aqui, manda uma água do lado de lá para cá. Uma gota de água. E não parece que a questão ali, o problema era a água no seio de Abraão. O problema no seio de Abraão, a questão no seio de Abraão é que no seio de Abraão não se sentia sede. Essa era a diferença. No seio de Abraão não se sentia sede. Mas agora ele está falando assim, por causa do sangue do teu concerto. Que sangue é esse? É o sangue de Jesus. Eu fui lá, tirei os teus presos da cisterna que não havia água. Olha que glorioso isso. Como é que a gente podia falar disso de uma maneira que seja compreensível, né? Que inserção daquele povo numa visão profética de uma coisa completamente sem imaginação. Como é que dava para eles imaginar que a restauração através do sangue, para tirar os presos que estavam numa cisterna sem água, vinha através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Como é que uma coisa ia fazer sentido? Agora, porque aconteceu, faz. Olha a inserção que Deus coloca o povo de Jerusalém, através da palavra profética de Zacarias, para que eles vissem uma coisa que eles só poderiam entender quando acontece. Você entendeu? Você não entendeu ainda o que Deus quer com você. Você vai entender quando acontecer.
Deus te prometeu te usar, te levantar, usar para você para fazer uma grande obra para Deus, mas você não chegou lá ainda. Quando você chegar lá, você vai falar assim, então era isso. Então era desse jeito. Deus me prometeu, eu lembro, mas eu nunca imaginei que seria algo assim, que seria dessa maneira. Mas agora, quando a gente olha para a profecia bíblica, ela é espalhada de maneira completa, a gente consegue perceber isso. Versículo 12, que é o meu preferido, vamos lá. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Voltai à fortaleza, o lugar onde você acha força. Presos de esperança. A gente sempre denomina a prisão como alguma coisa ruim. O preso, geralmente, ele perde a esperança, porque ele está preso. Porque ele está manietado a uma condição que não imprime ele liberdade. E a esperança está conectada com a liberdade. Só que aqui Zacarias fala, olha, volta para a fortaleza, volta aqui para o lugar de refúgio, vocês que são presos de esperança. O que é isso? Está manietado a uma esperança, você não consegue se livrar dela. E aí vamos lá, vamos pular de novo lá para Romanos, capítulo 4, versículo 17. Fala assim que Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que Deus lhe daria filhos. O que ele quer dizer com isso? Ele olhou para a situação, olhou para a expectativa que ele tinha. Minha mulher está velha, eu estou velho, o tempo já passou, a gente só está pior do que o dia que a gente começou as coisas, e Deus prometeu um filho. O que eu vou fazer? Vou deixar quieto, né? Mas Abraão olhava para aqui e falou, não tem jeito. Mas Abraão, a coisa piorou, mas ele prometeu. Abraão, só está pior, mas ele prometeu. Abraão, será que você não consegue ver que as coisas estão ruins? Tão ruim, eu não estou argumentando para você que não está ruim. O que eu estou dizendo para você é que ele prometeu. O que Abraão estava? Preso a uma esperança. Manietado a ela. Ele não conseguia se libertar dela. Tem gente que é assim. Onde é que estão essas pessoas? Vai lá na Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus capítulo 11. Aí quando você olha, Moisés, mesmo sendo filho da filha de Faraó, não teve prazer no pecado, mas preferiu viver com o povo no deserto, acreditando, tomando no seu corpo o vitupério de Cristo, andando pelo deserto como vendo o invisível. O que é isso? Preso a uma esperança. É por isso que a Bíblia trata esses homens como homens que a terra não era digna, porque eles estavam manietados a uma esperança. E o convite de Zacarias é, vocês que não conseguem não olhar para Deus e não ter uma expectativa de que Ele vai fazer alguma coisa fantástica, vem cá, vamos se juntar, vamos ficar junto aqui na fortaleza. Vamos se juntar, você que é preso de esperança. Você que não consegue olhar para uma circunstância, por pior que seja, e falar assim, Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que é. Mas Ele vai fazer alguma coisa. Você é doido? Sou. Porque Deus vai fazer alguma coisa. Eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. Mas a coisa está pior. A coisa está ao contrário. Mas Ele vai fazer alguma coisa. Preso a uma esperança. E o versículo 12 ainda tem a segunda parte. Né? É aqui um bonito mosaico aí desse dualismo que tem na literatura bíblica. Versículo 12. Voltai a fortaleza ao preço de esperanças. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Em dobro pelo quê? Pela esperança. A sua esperança é tão maravilhosa que a recompensa por ela não vai ser a que a sua esperança alcançava, vai ser o dobro. Vai ser melhor do que você imaginava. A prisão da esperança, ela retribui pela pena paga. Porque você está pagando uma pena, você está prisioneiro da esperança, você está pagando por uma pena. E qual que é a sua pena? Esperar. Qual que é a sua pena? Esperar. É por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Essa fé, na linguagem de Zacarias, é estar manietado à esperança. Agora, a fé, conforme ela enxerga, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte: quando se cumprir aquilo que você enxergou pela fé, o resultado é o dobro da sua expectativa. É melhor do que você esperava. É melhor do que você imaginava. É muito mais saboroso daquilo que você esperava experimentar. É em dobro. É por isso, irmãos, que Paulo resume e fala assim, olha, aquilo que o olho não viu,
aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu o coração ao homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que nele esperam, para o seu povo. É por isso, por causa dessa prisão de expectativas que nós temos no Senhor. Nós precisamos concluir. Você dá uma lidinha aí depois, na parte do capítulo 10 e no capítulo 11, né? Mas eu quero terminar na conclusão aqui justamente dizendo para você o seguinte, olha, Deus é fiel para cumprir as suas promessas de restauração para Israel e todas as nações. Podemos confiar na fidelidade de encontrar forças em sua presença. Somos chamados a viver em justiça, compaixão e amor, refletindo a imagem de Cristo ao mundo. Enquanto esperamos o cumprimento completo das promessas, devemos confiar no seu controle e nos engajar na sua missão de restauração. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Deus e que a nossa jornada de fé seja marcada pela esperança e pela confiança em nome de Jesus. Antes de eu terminar, eu quero fazer um desafio para você. Domingo próximo é o nosso Friends Forever. Domingo próximo é uma oportunidade sem igual, que nunca aconteceu antes na sua vida e nunca vai acontecer depois, de você alcançar alguém para Jesus. Nossa, pastor, que drama. Não, isso é prisão da esperança. Me ajuda. Vamos trazer alguém para Cristo no domingo. Promova isso. Faz com que o jumentinho entre naquela cidade com o seu rei montado nele. Porque depois o resto das promessas Deus vai cumprindo depois. Venha para a fortaleza, prisioneiro da esperança. E a sua recompensa vai ser o dobro. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Deus vai fazer muito melhor, para a glória do nome dele na sua vida. O sangue do seu sacrifício nos tirou da cisterna onde não havia água. Era para lá que a gente ia. A gente ia para a cisterna onde não havia água. A gente estava a caminho da cisterna onde não tinha água. Mas a esperança dele, de se entregar na cruz do Calvário, para restaurar a minha e a sua vida, nos resgatou de uma vez por todas. E agora nós temos de novo, em Cristo, vida e vida de verdade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus.